Essa noite nós vamos aprender a palavra do Senhor. Aleluia. E vamos aproveitar que provavelmente, presta atenção, provavelmente tudo será fechado de novo. Tá? O governador do estado já se manifestou dizendo que tudo será fechado, somente coisas de farmácia, supermercados, setores de produção de alimentação, essas coisas, somente isso estará aberto no estado de Goiás. Então, a qualquer momento vai soltar um decreto que vai se fechar absolutamente tudo. A gente ainda vai soltar, não significa que vai ser amanhã, nem depois, mas ele já se manifestou hoje, e eles devem estar na elaboração desse decreto para já suspender as atividades em todo o estado de Goiás. Não, ele ainda não soltou o decreto, ele só falou que vai soltar. Eu li agora à tarde, quarta-feira. E aí ele não soltou. Então o que acontece? Então qualquer hora a gente vai estar passando as instruções para a igreja, e aí a gente vai ficar único, se eles fecharem as igrejas, que provavelmente vão, nós vamos ficar somente online, e aí a igreja compartilhe, divulgue, e aí vai ser o que a gente vai poder fazer, né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. De manhãzinha, 5 horas, não? Oi? De manhãzinha, 5 horas, não volta? Não, ainda eu estou falando assim, eu estou só passando de antemão, porque ainda não tem nada definido de como vai ficar, como vão ficar as coisas. Mas a gente já está passando para a igreja o que os governadores já estão pensando em fazer. Aí o que nós vamos fazer é só depois da decisão deles. O decreto do Estado é que a gente vai avaliar o decreto, e aí a gente vai saber como que a igreja tem que agir, como ela vai agir nesse caso, né? Então a gente tem que agir em conformidade com a lei. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, verso 1. Carta à igreja de Éfeso. Carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, essa primeira carta às igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas. E Deus, ele mostra para o apóstolo João, aqui o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, e por causa do Evangelho, e Deus, ele começa a passar uma série de mensagens para o apóstolo João. E nessas mensagens que estavam de coisas que haveriam acontecer no futuro,
ele entrega essas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas que foram abertas pelos homens de Deus, pelos missionários, pelos apóstolos, que percorriam as cidades ali abrindo a obra. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele trabalhou durante um bom tempo na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso é uma cidade muito importante. Era uma cidade extremamente importante na sua época. Era um local onde se comandava, onde tinha o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, e era um lugar, estrategicamente falando, era um lugar bem estratégico assim, comercialmente falando, era uma igreja, era um local, melhor dizendo, bem imponente, bem importante de sua época. E uma igreja, ela é estabelecida ali. E aí cartas, circulam por aquela região de Éfeso. Aí nós temos a carta aos Efésios. Nós vemos que em Éfeso muitas pessoas se convertem. Muitas pessoas se convertem e abandonam as suas práticas, de magia, suas práticas pecaminosas, e se convertem a Cristo. E é uma igreja que ela experimenta um grande avivamento, experimenta uma grande quantidade de salvação. O apóstolo, ele fica aproximadamente, se não me engano, 3 anos ali na cidade de Éfeso. Então um grande trabalho é desenvolvido ali naquela região. Só que chega um determinado momento que Deus usa o apóstolo João para escrever essas cartas, e já é um período bem posterior aos acontecimentos ali de Paulo, e nós vemos que essas cartas retratam a situação, da igreja de sua época, e que também muitas delas retratam nos dias de hoje. E aí ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então você veja só, é Deus falando ao pastor da igreja, ao líder da igreja, aquele que comandava a igreja, que Deus estava atento à situação, à condição, Deus estava atento à condição da igreja e ao líder da igreja. Então nada há que se passe desapercebido diante dos olhos de Deus. E aí a gente observa que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Olha só, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas, os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas, ele tem em sua destra 7 estrelas, os mensageiros da igreja, indicando o seu poder e autoridade sobre a igreja e seus líderes. A igreja em Éfeso havia se tornado muito grande e orgulhosa, e a mensagem de Jesus lembraria a todos que somente Ele é a cabeça do corpo de crentes, a igreja. Então você veja só, o castiçais de ouro são as 7 igrejas, e as 7 estrelas, os 7 castiçais, as 7 igrejas é Jesus, aquele que anda no meio é Jesus, e tem em sua destra as 7 estrelas, os mensageiros das igrejas. Então você observa, o que era o castiçal, o candelabro, o candeeiro? Era aquela peça que tinha no templo, no tabernáculo, no templo, que você já viu que ela tem 7 pontas, que tem algumas igrejas têm aquilo ali, que é um utensílio onde você acendia a lâmpada no templo, onde o sacerdote, aquele que estava ministrando no templo, ele tinha que estar constantemente fazendo a manutenção, para a luz estar acesa, e por aí vai. Deus dá uma série de ordens lá para Moisés, lá no Êxodo,
que era para trazer azeite puro, batido, de oliveira, que era para que houvesse luz, para que a luz ficasse acesa, para o sacerdote ministrar, oficiar dentro do tabernáculo, dentro do templo, dentro do lugar santo, né? O candeeiro, o castiçal, o candelabro, que seja, ele ficava no lugar santo, não no santíssimo. Então ele servia de iluminação, né? Ele servia de iluminação. Então era uma coisa muito gloriosa, aquela iluminação daquelas sete pontas, né? Era uma haste central com 3 em cada lado, que aí formam 7 pontas. E aí aquele utensílio iluminando e refletindo as coisas douradas e revestidas de ouro. Devia ser um ambiente maravilhoso, um ambiente de glória ali dentro. Então, aí você observa que Jesus é aquele que anda no meio da igreja. Ele anda entre a sua igreja. Ele anda sondando as igrejas. Ele anda sondando cada membro, cada crente, cada vida. Ele está no meio. E o interessante é que ele está no meio, ele está andando entre os 7 candelabros. E Jesus ele tem que estar no meio de nós. Ele tem que estar no meio de nós. Então, irmãos, é assim que ele se apresenta na primeira carta, né, que é a igreja que estava em Éfeso. Então, ele diz no versículo 2 assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então era uma igreja, conheça as suas obras, indica a onisciência de Deus. O que é a onisciência? É que Deus ele é um atributo, né? Quando a gente estuda teologia sistemática na teologia, a teologia sistemática ela faz o quê? Ela pega assuntos que tem na Bíblia, assuntos da fé, e reúne num só volume ou vários volumes, reúne num só lugar, para facilitar o nosso estudo. Por exemplo, eu quero estudar sobre salvação, aí você vai no capítulo de salvação. Eu quero estudar sobre o pecado, aí você vai lá no capítulo sobre o pecado. Eu quero estudar sobre Deus, aí você vai lá no capítulo que estuda sobre Deus. Então, e aí, a teologia sistemática, ela trata que a onisciência, que é aquele que tem o todo conhecimento, ela diz que é um atributo incomunicável de Deus. O que é um atributo incomunicável de Deus? Ou seja, é aquilo que Deus não dá, não confere ao outro, não confere a mais ninguém. Somente Ele é onisciente, só Ele é onipotente e onipresente. A gente sabe muito bem dessas 3 terminologias. Elas são, o que quer dizer? Que isso são os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, que Deus não dá, não reparte, é somente dele, é único, exclusivamente dele. Então ele já se apresenta como onisciente, conhece as suas obras, ele conhece as obras da igreja que está em Éfeso, e trabalho, ele conhece as obras, conhece que essa igreja trabalha arduamente e a sua perseverança. Então, indica trabalho, indica labor até a exaustão ou perseverança na fadiga. Perseverança na fadiga. Trabalho indica labor até a exaustão ou perseverança na fadiga. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, quem pode abrir? Nós estamos lá em Apocalipse capítulo 2.
58. 1 Coríntios 15, 58. Pode. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Então, esse esforço no trabalho do Senhor sempre traz proveito, né? Ou não é vão no Senhor. Então, o que acontece? Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que perseverava, né? E a perseverança, ela significa o quê? Resistência, firmeza e constância sob condições adversas. É isso o que significa perseverança. E elas tinham discernimento. O que é discernimento? É avaliar bem, fazer distinção. É você discernir, é você avaliar, fazer uma distinção entre o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. É você fazer essa avaliação, é você discernir. E olha só o que o comentarista da minha Bíblia, ela diz assim, ó: durante um longo período, a igreja em Éfeso havia se recusado terminantemente a tolerar o pecado entre seus membros. Mas isso não era fácil em uma cidade conhecida por práticas sexuais imorais, associada à adoração a deusa Artemis ou Diana, né? Também vivemos em tempos de pecado amplamente disseminado e de imoralidade sexual. Tornou-se popular ter a mente aberta em relação a muitos pecados que são chamados de escolha pessoal ou estilo de vida alternativa. Mas quando o corpo de crentes ou uma comunidade, a igreja local, começa a tolerar a presença do pecado no seu ambiente, ele está baixando o nível de seus padrões e comprometendo-se o testemunho dessa igreja perante Deus e o mundo. Lembre-se de que a aprovação de Deus é infinitamente mais importante do que a aprovação do mundo. Então, era uma igreja que trabalhava, que tinha discernimento, que tinha perseverança, que não podia tolerar homens maus. Colocaram à prova aqueles que diziam ser apóstolos, mas que não eram, e descobriu que eram impostores. Então era uma igreja ativa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja perseverante. Mas aí tem o mais, né? O mais, esse é o problema, né? Porque o mais, o que é o mais? No português, a palavra, a conjunção mais, ela significa o que? Uma adversidade, é algo adversativo, ou seja, ela vai contrariar tudo aquilo que foi afirmado anteriormente. Então aqui ele está falando: conheça as tuas obras, eu ando no meio da igreja, eu estou vendo, vocês têm discernimento, vocês têm perseverança, vocês têm trabalho, vocês têm, né, vocês têm obras, vocês têm perseverado e suportado sofrimento, por causa do meu nome não tem desfalecido. Era uma igreja que estava ali, ó. Como que pode? Olha só, uma igreja que tem todas essas qualidades aqui no início, ela está perseverando, ela está fazendo, mas ela tolerava certas coisas. Ela tolerava certas coisas. E a igreja do Senhor, ela não pode ser dessa forma. A igreja, ela não pode tolerar o pecado. Ela não tem que compactuar com o pecado. Ela não pode ser conivente com o pecado. Todo pecado tem que ser trabalhado, né, confessando ao pastor, pedindo misericórdia a Deus, né, trabalhando com amor, com sabedoria. Aquela pessoa que está constantemente na prática do pecado, viu, irmãos? Aquela pessoa que você tem que trabalhar essa questão. Porque tem uma coisa assim, a Bíblia fala que aquele que peca, esse é do diabo. Aquele que peca é do diabo. Mas
Mas a gente fala, poxa, mas nós não somos pecadores? Somos pecadores. Mas quando a Bíblia fala que aquele peca, esse é do diabo, a palavra no português parece que é uma afirmação e pronto, e não tem mais solução, né? Mas quando você estuda na língua original, ali dá um sentido de que é uma ação contínua, que é da seguinte forma: aquele que está praticando o pecado, ou seja, resolveu praticar deliberadamente, amar o pecado e servir ao pecado, esse é do diabo. Mas nós, quando somos pecadores redimidos, resgatados, a diferença é que quando a gente peca, o Espírito de Deus nos constrange, e aí a gente pede perdão para Deus, e pede misericórdia para Deus, para a gente não pecar mais e continuar na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. Então o que acontece? E esta igreja, ela tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do nome, e não tem desfalecido. Olha só, novamente usa a mesma palavra para indicar trabalho até a exaustão, o que levaria qualquer ser humano a desistir do Evangelho de Cristo. Então, ele fala, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Olha só que interessante como é que ele trata. Lá em cima no 2 ele fala de paciência, trabalho, novamente de novo, sofre paciência e trabalha e não se cansa. Mas, aí no verso 4, tem o porém é a mesma coisa do mais que eu expliquei, viu? Porém, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, significa a mesma coisa, a mesma palavra, a mesma coisa, viu? Então, o que acontece? Tenho, porém, contra ti, que deixaste na sua Bíblia está caridade, mas é amor, tá? Não é a caridade de você, quando a gente fala de caridade, a gente se fala de doar coisas. Embora que o amor esteja envolvido com a caridade, as coisas se entrelaçam, tá? Mas é porque eu estou querendo fazer essa distinção, porque o termo mais correto no original é amor, tá? É o amor, né? A boa obra, a caridade, a obra de caridade é uma consequência desse amor que a pessoa diz ter. Então você veja só, tenho porém contra ti que deixasse o teu primeiro amor. É uma coisa interessante, que a igreja, ela pega, como que pode? Uma igreja que persevera, que não se cansa, que trabalha, ela deixa o primeiro amor. Então você veja só que, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti irei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esfriamento na fé devido às lutas. 1 Tessalonicenses 5,19, quem pode ler? Traduzindo, não apagueis o Espírito, né? Não apagueis o Espírito. Então, olha só, em uma certa ocasião, Paulo havia elogiado a igreja de Éfeso pelo seu amor a Deus e aos seus semelhantes, Efésios 1,15. Mas muitos dos seus fundadores dessa igreja já haviam morrido, e a maioria dos crentes da segunda geração havia perdido o seu zelo por Deus. Era uma igreja muito ocupada, seus membros faziam muito em benefício próprio da comunidade, mas estavam agindo de acordo com os motivos errados. A obra de Deus deve ser motivada pelo amor a Deus, caso contrário não durará. Uma coisa que eu acho muito interessante, muita ocupação na obra de Deus
não quer dizer muita coisa. Você está demais ocupado na obra de Deus não quer dizer muita coisa, não. Não quer dizer muita coisa. É igual pregadores que têm agenda muito grande, muito lotada. Eu fico pensando, que hora esses homens têm tempo para a família, para Deus? Porque uma hora você tem que recarregar as baterias, vamos dizer assim, né? Você tem que receber para poder passar. Aí se você fica só passando, chega uma hora que vira uma rotina, vira uma coisa cíclica, e aí acaba se repetindo, e não tem coisa nova da parte de Deus. Então, e tem muitos que hoje em dia, né, estão fazendo o que dá certo. Isso se chama de pragmatismo. Vamos fazer o que dá certo, não o que é certo. Vamos fazer o que dá certo, não o que é certo. E tem muitos que agem dessa maneira. Então, aqui, você vê que é uma igreja que aparentemente, poxa, essa igreja é bacana. Essa igreja está trabalhando, persevera, não aceita os falsos mestres, aqueles que se dizem ser apóstolos, mas que não são, né? Suporta sofrimento, suporta um monte de coisa, faz um monte de coisa. Mas aí, tenho porém contra ti que deixasse o primeiro amor. Então você está vendo aqui que não é a quantidade do que se faz, mas é a qualidade do que se faz. Jesus está justamente olhando a qualidade do que se estava fazendo, porque quantidade essa igreja tinha muito. Essa igreja tinha muita quantidade de trabalhos, de obras, de várias coisas. A igreja que tinha um discernimento e tal, mas tinha um porém, tinha uma ressalva. Então, é que se haja qualidade naquilo que é feito. Porque Deus, Ele quer quantidade, Ele gosta de quantidade, Ele gosta, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Ele gosta de quantidade. Mas antes da quantidade, Ele preza pela qualidade. Porque o pastor Hernando Dias Lopes, ele fala muito isso, né? Que tem gente que tem numerolatria, que é a idolatria com os números, que quer que os números cada vez cresçam mais, e tem aqueles que têm numerofobia, que tem medo de números. Não, minha igreja está com 100 membros, e está suficiente, assim está bom, então nós vamos crescer. Deus está trabalhando. Ora, se Deus está trabalhando, se Deus está no negócio, a coisa vai crescer, né? Porque a obra de Deus, ela não fica estagnada. Ela não, quando a gente fala das coisas de Deus, a coisa que não há é estagnação, porque o Espírito de Deus, a obra de Deus, ela é dinâmica, ela tem que ser dinâmica, mas que haja qualidade, né? Porque quantidade a gente tem muito aí afora. Os números que o IBGE traz é que o número de evangélicos é um número expressivo, em termos numéricos. Mas de qualidade, quando a gente olha para a prática, não é isso. Porque se a qualidade acompanhasse essa quantidade, a nossa sociedade era muito mais diferente. A igreja estaria impactando muito mais, a sociedade estaria muito mais impactada. Porque quando você estuda a história dos grandes avivamentos, né, quando você estuda a história dos grandes avivamentos, você observa que as sociedades, nossa, era um impacto, irmãos, bares eram fechados e as pessoas corriam para a igreja, para aceitar a Cristo, ouvir o Evangelho. Várias cidades foram, né, impactadas com a presença do Espírito de Deus, a presença de homens
cheios de Deus. Então, os números que nós temos não condiz com a qualidade que se espera que se tenha. Então ele fala: tenho porém contra ti. É algo que testemunha diante dos homens. Pode ser que esteja recebendo louvor, pode ser que esteja recebendo os elogios, mas aqui essa igreja tem porém contra ti. Perante a sociedade não havia nada contra, mas perante Deus tinha uma coisa contra. E olha só que coisa triste nós termos o aplauso da sociedade, dos homens, mas não termos o agrado da parte de Deus. Deus olhar para nós e não se agradar de nós. Isso é complicado. A igreja parecia uma igreja que estava rompendo ali, né? Mas aí ele fala bem assim: olha, lembra-te, pois, de onde caíste. E o que eu acho interessante é que aqui é uma manifestação do amor de Deus. Porque Deus, ele está falando, faz uma retrospectiva, analisa, põe a mente no lugar. Lembra-te, pois, de onde você caiu e arrepende-te. O arrependimento, ele é importante, necessário para a nossa vida. O arrependimento, ele tem que fazer parte da vida do crente. Porque se o crente pecar, se a pessoa pecar e não se arrepender, não adianta, não alcança misericórdia. Não alcança misericórdia. Só alcança misericórdia quem se arrepende, quem confessa e deixa. Quem confessa e deixa, é assim que alcança misericórdia. E ele está dizendo, ele está chamando ao arrependimento. Aqui, ele não está manifestando juízo, porque ainda há um tempo da misericórdia, um tempo da graça, em que ele está chamando ao arrependimento, ao conserto. Porque arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Olha só. Então, ou seja, seria retirado, seria tirado fora, se não te arrependeres. Deus, ele chama ao amor. Há uma manifestação do amor, mas também há uma manifestação da justiça de Deus. Olha, eu estou te mostrando o que é certo, o que se deve fazer, mas eu também estou te mostrando que eu sou justo, que eu ajo com seriedade nas coisas. Eu primeiro proponho o amor, eu primeiro proponho a correção. Se não houver uma resposta, eu vou ter que tomar outra decisão. Então você veja só que ele primeiro chama. Lembra-te, olha, se volte, lembra, arrepende. Quando não brevemente, a ti virei e tirarei do lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. E quantos e muitos que Deus está chamando, que Deus está manifestando a sua misericórdia e não quer se arrepender. Muitos que estão desviados e Jesus está chamando, né? Pessoas que outra hora foram ativas na igreja, fizeram coisas maravilhosas para o reino de Deus, caíram, mas Jesus está chamando: volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Olha só, e ele diz: e uma coisa é sermos removidos do reino dos céus, sermos removidos da presença de Deus. É para a gente se lembrar, é para a gente lembrar, é para a gente trazer à memória
o que praticávamos, o que estamos praticando hoje. Como que a nossa vida, porque hoje está sendo uma prova muito grande para a nossa fé. Porque uma coisa é você e eu sermos religiosos e marcar o ponto na igreja. De vir à igreja, hoje é domingo, e eu vou lá, o pastor vai me ver, os irmãos vão me ver, e eu já cumpri o meu papel. Está igual a igreja de Éfeso do Apocalipse. O povo via por fora, mas Jesus via por dentro. Então o que acontece? A nossa vida com Deus dá mais. Agora que é a hora do vamos ver. Quem é crente de verdade? Quem verdadeiramente ama o Senhor? Porque esse negócio de ficar só em culto online, ficar servindo a Deus só dentro de casa, isso também não é legal. A Bíblia fala de comunidade, a Bíblia fala de igreja. O povo de Israel estava reunido, havia uma comunidade. A Bíblia fala, não deixe de congregar. A Bíblia fala de ajuntamento, de estar reunidos no nome do Senhor, né? Mas são momentos como esse que também testam a nossa fé, para ver se verdadeiramente nós servimos a Deus ou se servimos a um sistema religioso. Servir ao sistema religioso é muito fácil, é muito simples, mas servir a Jesus Cristo verdadeiramente, aí a coisa é mais complicada. E aí são momentos como esse que traz essa diferenciação. São momentos como esse que traz se verdadeiramente somos servos de Deus ou não. Tem muitos, ou muitos vão firmar, ou muitos vão se afastar. Porque só Deus sabe quando isso vai acabar. Só a Deus pertence. Quando isso vai acabar? Enquanto nós, igreja, nós temos que ir se adequando, tentando e conviver e sobreviver a essa situação. Como eu disse no domingo, na direção do culto, eu falei muitas vezes a gente prega tanto, fala tanto que os apóstolos, os servos de Deus sofreram por causa do Evangelho, passaram por dificuldades e tal. Agora nós estamos bem inseridos numa situação calamitosa, difícil. Nós estamos numa situação não de perseguição religiosa, graças a Deus. Não, mas numa situação em que restringiu a nossa liberdade. Restringiu a nossa liberdade. E que agora, possivelmente, a nossa liberdade vai ser reduzida novamente. Por causa também da irresponsabilidade de outros. Porque se fecha demais, a economia quebra. E a economia já está quebrada. Já quebrou a economia. Agora é só juntar o que restou, o que está restando, né? A economia está quebrada e vai quebrar mais ainda. Se solta, a contaminação aumenta. E ao invés, o que mais se fala hoje em dia é nessa doença, é nessa crise, é nessa pandemia. E aí se fala, né, que os que não podem sair de casa, os que não precisam sair de casa, fiquem em casa. Fiquem em casa. E os que precisam, que vão, que vá. É muito complicado. Mas os que vão traz doença dos que estão. Mas como é que faz? Não é a situação assim que, graças a Deus, eu não sou presidente, eu não sou ministro, eu não sou nenhum deles, porque você imagina a cabeça desses homens, como é que não está fervendo. De ter que tomar uma decisão certa, correta, e ainda ter que enfrentar uma guerra política que está por detrás disso tudo. Eu não queria estar na pele dele de jeito nenhum. Para a gente não, a gente é só ou cumpre, não cumpre, ou cumpre forçado,
E é mais simples, teoricamente, né? Do que a situação desses homens. Então, é uma situação muito delicada que a gente está vivendo. E é uma hora de a gente analisar. Como Jesus falou, lembra-te, hoje onde caíste. E essa situação também é um momento de trazer uma reflexão para cada um de nós. Então aqui, Jesus ele continua dizendo, no versículo 6, tens, porém, isto, outro porém, perdão, que aborrece as obras dos nicolaítas, aos quais também aborreço. Mas esse porém aqui, não foi um porém de desagravo, não. Vocês aborrecem a obra dos nicolaítas. Mas antes de explicar isso aqui, eu quero ler aqui mais um pouco. Assim como quando um homem e uma mulher se apaixonam, os crentes devem regozijar-se pelo perdão, ou seja, regozijar é se alegrar. Mas quando perdemos de vista a gravidade do pecado, começamos a perder a emoção do perdão. Nos primeiros passos de sua vida cristã, você pode ter experimentado entusiasmo sem conhecimento. Será que agora você tem conhecimento sem entusiasmo? Ambos são necessários se desejarmos manter um amor imenso, intenso e sem mancha para com Deus. Será que você ama a Deus com o mesmo fervor de quando é um cristão recém-convertido? Eu confesso para você que quando eu aceitei Jesus, eu orava um pouquinho mais. Não um pouquinho não. Está gravando, um pouco a mais. Muito mais. Então o que acontece? Então vamos ver, né? Como é que... A gente também não pode ficar naquele saudosismo. Porque os tempos passam, os tempos vão. A gente não pode ficar, mas a igreja daquela época, mas é não sei o quê. Passou. A gente ficar no saudosismo, se ficar naquela coisa toda, a gente também não progride. Porque aí a gente vai ficar sempre se remetendo ao passado e não vai conseguir avançar. Então, como Paulo disse, o que ficou para trás, ficou para trás. Então vamos agora tentar em Deus, buscar em Deus coisas novas, experiências novas. Porque as coisas de Deus, elas se renovam. Ela não é parada, não é estática. E olha só, para Jesus tirar o castiçal do lugar, significava que a igreja teria deixado de ser efetiva. Ou seja, ela não alcançava o objetivo. Assim como os castiçais do templo, com seus 7 braços, produziam a iluminação necessária para que os sacerdotes pudessem enxergar, as igrejas devem produzir luz para as comunidades que estão ao seu redor. Jesus preveniu que a sua luz poderia se extinguir. De fato, o próprio Senhor Jesus extinguiria qualquer luz que não cumprisse os seus propósitos. A igreja em Éfeso precisava se arrepender de seus pecados. Aí ele vem aqui, tenho porém contra ti que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Os nicolaítas aqui é um pouco complicado de você afirmar categoricamente quem eram eles, né? E aqui a gente vai se basear em estudos sobre quem eram esses nicolaítas. Os nicolaítas eram crentes que se comprometiam, de acordo com a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal. Os nicolaítas eram crentes que comprometiam a sua fé a fim de gozar de algumas práticas pecaminosas da sociedade de Éfeso. Alguns consideram o nome nicolaítas como sendo um equivalente grego à palavra hebraica baalamitas. Balaão foi um profeta que induziu os israelitas a praticar seus desejos pecaminosos. Quando queremos tomar parte em uma atividade que sabemos ser errada, podemos tentar justificar o nosso comportamento
dizendo que ela não é tão ruim como parece, ou que não afetará nossa fé. Cristo tem palavra severa para aqueles que procuram desculpas para pecar. E o apóstolo Paulo ele fala assim que a gente não deve, por causa da liberdade, a gente não deve dar ocasião à carne. Em que sentido? Não, nós estamos no tempo da misericórdia, no tempo da graça, então eu vou pecar. Aí Deus me perdoa. Não é assim que o apóstolo Paulo estava dizendo. E não é assim que o crente deve proceder. E Balaão, se você ver, vamos ler aqui, ó. Números 31, verso 16. Balaão foi pago por Balaque, irmãos. Balaão foi pago por Balaque para amaldiçoar Israel. E toda vez que ele ia amaldiçoar Israel, só saía bênção da boca dele. E aí eles arrumaram outro jeito. Então bora fazer esse povo pecar, tudo na prostituição. Porque boa parte das religiões da antiguidade, irmãos, envolvia a imoralidade sexual. Havia os prostitutos, as prostitutas cultuais. Eram homens e mulheres de programa que eram pagas, que envolvia todo o ritual religioso da época. Então, quando alguém se convertia, e quando você vê uma conversão em Éfeso, é algo glorioso, é uma libertação tremenda que Deus está fazendo. Né? Essas pessoas que vinham dessas religiões de ocultismo, religiões de mistério, então, vinha dessas religiões de mistério, então eram pessoas que se convertiam de uma coisa muito depravada, uma coisa muito imoral. E era envolvida a imoralidade sexual. Então, o que acontece? Que eles dizem aqui na Bíblia, aplicação pessoal, que seriam supostamente crentes, né? Porque crente não é, né? Crente não é. Mas que se diziam, né? E que comprometiam a sua fé a fim de gozar de algumas práticas pecaminosas da sociedade de Éfeso. Olha só, não... Eu estou na igreja, mas eu peco. Eu estou na igreja, mas eu vou dar uma pulada de cerca ali. Eu estou na igreja, mas vou tomar um vinhozinho, uma birita ali. Eu estou na igreja, mas vou passar a perna do meu irmão ali. Eu estou na igreja, mas... Ou seja, aquele camarada que se diz que é crente,